Camila Pacheco, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus aqui. Tô aqui no Nordestezinho, chove, esquenta, calor. Em Limeira, como é que tá? Tá fazendo calor, tá fazendo frio? Tá muito calor, tá Tá. muito calor. Essa semana tá bem quente. Nossa, o clima tá meio doido no mundo todo, né, Camila? Sim, sim, o clima tá mudando. Tá mudando muito bem. Vamos falar sobre os alertas do mundo espiritual para 2023. Vamos começar sobre temperatura e clima? O que é que o mundo espiritual fala sobre essas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, Camila? Vai ficar só nisso, essas mudanças, alterações de temperatura, ou tem previsão de algo mais drástico para 2023 em relação à natureza, em relação a clima, enfim? Pode ter algumas questões, principalmente com enchentes, e com seca. O clima vai ficar muito extremo, não vai ter uma coisa mais calma e tranquila. Ou vai ser muita seca ou muita chuva que causa desastres naturais. É um ano para prestar muita atenção aos desastres naturais. Muito bem. Alguma região do mundo que deva ter uma atenção maior em relação a esses possíveis desastres? Há alguma possibilidade de desastres naturais aqui no nosso Brasil? Aqui no Brasil, sim, principalmente na região de Minas e na região sul. Minas e região Tem, sul. principalmente por conta de enchentes. Nordeste, a gente pode ficar tranquilo aqui no Nordeste? Pode ficar tranquilo, sim, mas tem que tomar cuidado muito com a questão da água. A água esse ano vai ser um fator muito importante, a questão da água, de cuidar da água, porque esse é um ano espiritualmente regido pela Lua. E a Lua fala muito das águas internas, do nosso emocional, e afeta também o clima, as águas, né, de chuva, dos rios. Então, precisa cuidar dessa questão, prestar atenção nisso. Eu estava aqui, inclusive, vendo aqui rapidinho, eu acho que eu saí aqui do Instagram, eu até fiquei estarrecido, né, com algumas notícias de que, por exemplo, Coreia do Norte diz que testou um drone subaquático que pode causar, olha que absurdo, gente, um drone subaquático que pode causar tsunami radioativo. E aí eu fico perguntando, esses caras do poder, Rússia, Estados Unidos, parece que aquele bando de moleque brigando, sabe aquele moleque de bairro? Não, eu posso, sou mais forte que você, eu vou aprontar uma com você. Mas a gente vive esse clima de insegurança, porque, por exemplo, o Putin continua lá com a insistência dele, a Ucrânia, outros países, uma hora querem entrar, outra hora saem, os Estados Unidos ficam naquela história, nem vai nem vem, e há muita gente que fica nesse temor de surgir a qualquer momento uma guerra de proporções mundiais. Há algum alerta do mundo espiritual para uma possível guerra de proporções mundiais ou atômica? Não vai acontecer de fato uma guerra, mas essas ameaças existem. A expansão tecnológica ela está acontecendo de uma forma muito rápida, está acontecendo de uma forma muito acelerada e as pessoas que estão no poder são muito gananciosas, elas não querem de forma alguma perder o poder e só querem mais poder, adquirir cada vez mais poder. Então, essa é uma ameaça que existe, que de fato pode acontecer, mas não vai acontecer uma guerra nuclear ou alguma coisa, mas vão ter eventos causados por conta da tecnologia. Essa questão do drone subaquático, vão acontecer algumas questões, não vai chegar a ser um tsunami, mas algumas coisas para assustar, para mostrar mesmo, o poder está na minha mão. Então, só que também nessa questão, muitas máscaras vão cair, né? Então, é um ano que vai ter muita transformação também nesse sentido. Uhum. Você falou que é um ano regido pela Lua, que é um ano ligado às águas, que é um ano ligado
às emoções. Isso quer dizer que, por exemplo, é ligado também ao feminino, nós devemos cuidar melhor das nossas emoções, é isso? Sim, como é um ano muito ligado ao feminino, às nossas emoções, às águas, de uma maneira geral, que estão ligadas às nossas emoções, e um ano de muita transformação, o ideal seria trabalhar o autoconhecimento. Porque as máscaras vão cair esse ano, muitas máscaras vão cair. E às vezes até as máscaras que a gente está usando podem cair. Então, é um ano de trabalhar o autoconhecimento com muita disciplina e comprometimento, para que as transformações positivas aconteçam na nossa vida. Então, vai ser um ano muito expansivo e muito positivo para quem se cuidar, para quem trabalhar essa energia do autoconhecimento, né? Porque senão a sua própria máscara vai cair e você não vai saber o que fazer com isso. Muito bem. Camila, em relação, estamos iniciando aqui no Brasil um novo período, teve eleições, um novo presidente, Lula, enfim. E ele vai ficar 4 anos no poder e tem muita coisa para se fazer no Brasil e se resolver. Não sei nem se consegue resolver em um século. Bom, mas enfim. E há uma perspectiva muito grande em cima do governo Lula, de Lula, né? Com a sua vidência, né? Com as orientações que você recebe do mundo espiritual. O que é que você consegue ver, o que é que o mundo espiritual fala em relação ao governo de Lula? Ele vai conseguir melhorar a situação do brasileiro, principalmente dos mais vulneráveis? Ou é um governo que tem muita expectativa e vai ter pouca ação? Qual a esperança ou desesperança que o mundo espiritual traz em relação à gestão de Lula nesses 4 anos? Esse primeiro ano ainda é um ano muito conturbado. As coisas começam a melhorar depois do segundo semestre, começam a entrar nos eixos. Mas ainda esse primeiro ano é um ano muito conturbado, de aparar muitas arestas, tem muita expectativa em cima desse governo, sim, só que o governo, de uma maneira geral, vai precisar de muita diplomacia, de muita conversa, afinar os relacionamentos, inclusive com a oposição, porque não se faz um governo sozinho, então é um ano em que as emoções estão muito à flor da pele. Por ser um ano regido pela Lua, é um ano que as emoções estão muito à flor da pele, então vai precisar de muita diplomacia, de muito diálogo para que as coisas comecem a se ajeitar e a melhorar de fato a partir do ano que vem só. No segundo semestre, as coisas começam a se encaminhar para uma melhora. Em relação à saúde do presidente Lula, Camila, você vê que ele vai conseguir, porque já está quase caminhando para 80 anos, foi diagnosticado agora com uma pneumonia leve, ele já teve câncer, e a saúde me parece que a saúde do Lula não anda 100%. Você vê algum alerta para a saúde do presidente Lula, Camila? A única coisa que a espiritualidade me fala é que ele precisa sim cuidar da saúde física, mas também precisa cuidar da saúde emocional, porque toda a carga que vem para cima dele é muito grande. Então, precisa também cuidar da saúde emocional. A espiritualidade não me diz se vai ter mais problemas ou não, porque eles falam que é uma coisa que não está 100% definida na linha do tempo dele. Então, que depende muito das escolhas que ele vai fazer daqui para frente em relação ao autocuidado dele. Então, pode ser que ele tenha uma doença, pode ser que ele fique doente e piore, só que se ele trabalhar o autocuidado físico e emocional, daí não fica doente. Então, é uma coisa de muito da escolha dele, de como ele vai cuidar da própria vida.
Entendi. Aproveitei, falei, vamos falar de Bolsonaro. O que é que você vê espiritualmente para Bolsonaro? Ainda está tendo muitas acusações contra ele, enfim, ainda está um clima um pouco mais leve, mais lindo de guerra, de conflito. O que é que você vê assim em relação a Bolsonaro? Alguma orientação, algum alerta, algo a se preocupar? O que é que o espiritual orienta em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Eles me falam que é um assunto que eles não vão entrar, porque ainda tem muitas questões. Esse assunto do Bolsonaro gera muita polarização ainda, traz muitos conflitos, e eles não me dão permissão para ver nada relacionado a isso. Nem se ele, por exemplo, de saúde, ele pode ficar tranquilo, Bolsonaro? Não, de saúde não. Tem muitas questões ainda que ele vai passar de saúde. Bem, Camila, daqui a pouco a gente vai intercalando sempre questões em assuntos gerais e assuntos mais específicos, né? O pessoal pode, às vezes a Camila dá uma paradazinha porque ela está se conectando e recebendo as mensagens, tá bom, gente? Só para vocês entenderem. Camila, se vem falando muito sobre, voltou à tona a questão de supostos OVNIs, de UFOs, de seres extraterrestres. O assunto voltou à tona, né? Alguns assuntos na mídia, que na verdade não, me parece que não passaram, na verdade, apenas de objetos voadores humanos, de tecnologia humana, mas há muitos grupos que ainda defendem, né, que nós somos visitados, não hoje, mas há muito tempo, há muitos milhões de anos, por seres oriundos de outras constelações, do espaço. Né? O mundo espiritual confirma que nós somos realmente visitados pelos seres alienígenas, nós somos monitorados ou influenciados por eles. Essas ideias vão ficar apenas nas ideias ou vai chegar um momento em que a gente vai ter um contato com esses supostos seres que vêm do espaço? Esses contatos já existem, sim. Tem muita gente que consegue, de fato, fazer contato com outros seres. Só que tem muita gente que detém esse poder e que não quer que esse conhecimento, não quer que ele venha à tona para a população de uma maneira geral. Então, isso que foi sendo falado na mídia ultimamente é só uma pincelada e uma questão para distrair a população, para causar medo em alguns, porque assim como seres humanos, extraterrestres também têm extraterrestres bons e ruins. Então, é uma coisa do governo muito para manipular a população, e o contato verdadeiro já é feito há muito tempo. Mas esse que foi jogado na mídia foi muito mais para distrair a população, não, porque isso já existe, mas não é uma coisa que vai ser um contato gigantesco agora. Algumas pessoas vão começar a receber esse contato, vai ter essa ambientação para a gente se acostumar com esses seres. Mas como nós seres humanos temos pessoas boas e ruins, dentre esses seres também. Então precisa muito estudo e muito cuidado para saber com que seres você está se conectando. Muito bem. Você já teve contato com algum desses seres alienígenas, Camila? Não, ainda não tive essa experiência. Mas tem vontade? Tenho. Eu sou uma curiosa, tenho vontade, mas com muita responsabilidade para saber de verdade com quem eu estou me conectando, né? Com quem eu estou trocando a minha energia. Você falou que, assim como o ser humano, esses seres alienígenas, eles podem ter uma índole boa ou uma índole não boa. Mas como identificar? Existe alguma dica que você possa trazer para a gente, quem vier a ter algum contato, saber se é do bem ou do mal? Tem algo que a gente possa diagnosticar? É a intuição, né?
é sempre seguir a nossa intuição. Os seres que não são tão bons, eles vão tentar nos manipular de alguma forma. Vai gerar algum medo, alguma insegurança, algum estranhamento. Os seres que são bons, a gente vai sentir uma familiaridade maior. A gente vai se sentir como se estivesse conversando com um amigo, com alguém próximo. Então, os seres que não são bons, eles vão tentar trocar com a gente alguma coisa, né? Eu te dou isso em troca disso. Então, vai ter alguma manipulação de energia, vai gerar medo. Os seres que são bons, vai ser uma energia leve, de familiaridade mesmo. Maravilha. Estamos conversando com a terapeuta integrativa e especialista em acesso aos registros acásticos, Camila Pacheco. Estamos falando sobre o que o mundo espiritual nos alerta ou nos orienta para o ano de 2023. Lá na Antártica, o pessoal está preocupado com o descongelamento, né? Inclusive, tem cientistas que já estão conseguindo encontrar vírus e bactérias que estavam aí congeladas há milhões de anos, com um poder de letalidade assim gigantesco. O mundo espiritual alerta sobre esses possíveis micro-organismos que vão vir à tona lá do continente ártico. Há uma possibilidade, Camila, de uma epidemia oriunda desses micro-organismos que estão vindo aí do descongelamento das calotas polares? Uma epidemia como foi, uma pandemia como foi a do Covid, não. Mas vai ter muita gente que vai ficar doente, isso vai alarmar a população como um todo, porque a gente ainda está traumatizado com tudo que a gente viveu durante a pandemia. Então, vai ser uma coisa que vai alarmar, mas não vai chegar a se alastrar, como foi a pandemia. Mas de algum micro-organismo vindo desse descongelamento, lá do Ártico? Sim, porque tem coisas lá que podem nos contaminar e principalmente afetar também o pulmão. Então, é uma coisa para ficar atento, mas eles não me mostram nada tão sério quanto foi a pandemia do Covid. Muito bem. Inclusive, os Estados Unidos, começou a surgir novas notícias, né? Porque até hoje ninguém sabe a origem desse Covid, né? Um dizem que é do morcego, já disseram que era do guaxinim, ou seja, sai apontando para tudo que é lugar e ninguém consegue provar. Veio disso, né? E daí já vem à tona de que foi produzido aí por laboratório e foi jogado para contaminar mesmo. Foi uma coisa intencional, feita em laboratório para contaminar e dizimar a humanidade. O contato que você tem com as forças da luz, com os seres espirituais, eles chegaram a comentar com você sobre isso, Camila? Se realmente esse vírus do Covid, ele foi algo vindo da natureza ou se foi algo produzido pela mão humana com a intenção de dizimar vidas e matar pessoas? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, eles nunca me respondem de fato, porque eles falam assim, o que importa é que vocês tiveram que lidar com isso e ainda estão tendo que lidar com isso. A gente que trabalha com a espiritualidade, a gente sabe que tem muita manipulação. E nem tudo a espiritualidade passa para a gente por conta do nosso nível de consciência. A gente, às vezes, não tem maturidade emocional para lidar com a verdade de fato. Então, eles nunca me deram essa resposta. O que eles me falam é que a gente sabe que tem muita manipulação das informações que chegam até a gente através da mídia, através dos governos, né, através dos poderes a qual a gente é subordinado. Então, é só para a gente ficar atento a essa manipulação, para não entrar nessa energia do caos, do medo e perder o nosso poder pessoal. Maravilha. E a gente vai entrar agora nessa questão do câncer, né? O câncer, ele vem, nossa, os números de casos de câncer, eles vêm pulando de forma assim, eles vêm aumentando de forma assim, preocupante. Recentemente, a Camila faz acesso ao registro acástico, às vezes ela recebe o nome, uma foto, e consegue acessar
o campo da pessoa e trazer informações, orientações e até mesmo um processo de limpeza de muitas memórias e linhas do tempo que estão enraizadas e atrapalhando hoje no presente. Eu quero entrar nessa questão do câncer a partir da cantora, a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, né? Que está passando aí por um tratamento de câncer, né? E aí eu queria que você perguntasse, né, ao espiritual se ela vai conseguir se curar, se vai dar tudo certo, em relação a Preta Gil e o câncer. Ela é uma mulher muito, muito forte, né? Ela vive as emoções dela muito à flor da pele. Só que tem questões que ela precisa trabalhar relacionada a malhas de vidas passadas, ainda relacionadas à autoaceitação. Hoje em dia ela já se aceita muito mais, mas tem malhas de vidas passadas relacionadas a isso. E eles me mostram que ela se cura sim, e essa doença que ela está passando vai ajudar ela a se liberar dessas malhas de vidas passadas. Então ela se cura e surge mais forte. Ela tem uma energia de fênix muito, muito grande no campo dela. Então ela se cura dessa doença e vem ainda mais poderosa, se aceitando ainda mais. Que legal, muito bem. Camila, tantos casos de câncer, o que é que está acontecendo com o mundo? Tem uma explicação oriunda do mundo espiritual? É uma questão do padrão de vida, da alimentação, da energia negativa, é manipulação nos alimentos para adoecer as pessoas, é muita cobrança que está vindo de vidas passadas. O que é que o mundo espiritual fala para esse número tão exagerado de casos de câncer que estão surgindo no mundo? Eles me falam que muito está relacionado com a alimentação, ultraprocessados, essa coisa de muito fast food e alimentação ultraprocessada, muito mais abrindo saquinhos do que descascando frutas, né? Então, uma alimentação nem um pouco natural, isso afeta bastante, e as pessoas não olharem para o lado emocional. Tem algumas pessoas que têm essa doença, que têm o câncer relacionado a questões de vidas passadas, aí depende muito de caso a caso e da onde está localizado o câncer, né? As questões de malhas energéticas de vidas passadas, sempre tem alguma questão que precisa ser limpa, que precisa ser trabalhada, só que muito é a gente mesmo que está criando e criando malhas energéticas para serem limpas no futuro. Então, numa próxima vida que a gente vier, a gente vai ter que limpar essa vida aqui que a gente não está agindo direito com o nosso corpo. As pessoas estão vivendo muito no automático. Então, as nossas escolhas de hoje estão gerando karmas para o nosso futuro. Mas como os karmas hoje em dia estão sendo muito rápidos, então às vezes a gente gera nessa vida e já paga nessa vida mesmo. Então, muito por conta da alimentação e da desnutrição, né, com o próprio corpo, dessa desconexão com o próprio corpo. Muito bem. A gente está caminhando já para os instantes finais, a internet está dando uma caidinha aqui. Eu queria pegar umas 3 pessoas que estão acompanhando no chat, né? Diga, eu quero fazer um acesso rápido aí com a Camila. Produção, a internet tá legal. Minha internet aqui parece que voltou a ficar na época da manivela. Não está conseguindo acessar aqui não, mas vamos ver aqui. Sai, carrego. Camila, alguma outra, enquanto estabiliza aqui, alguma outra orientação sua para nós em relação ao ano 2023, além das que você já falou? É um ano que as coisas começam a melhorar de uma maneira geral no segundo semestre, e é um ano em que relacionamentos e parcerias vão estar em alta. Então, quem quiser fazer parceria ou encontrar um amor, é um ano muito bom para isso, só que sempre trabalhando o autocuidado. Lembrar que as máscaras vão cair, e não é a máscara do outro que vai cair, às vezes a nossa mesma pode cair.
Então, é um ano de resolução de conflitos. Então, resolver os conflitos internos para que a nossa máscara não caia, né? Para que a gente não precise usar máscaras, na verdade. Então, para quem está pensando em sociedade, relacionamentos e parcerias estão muito fortalecidos, desde que a gente trabalhe o nosso autoconhecimento. Então, a partir do segundo semestre, as coisas começam a melhorar, porque agora, nesse começo de ano, ainda está tudo se reestruturando. Camila, eu vendi você, nem lhe perguntei se você tinha condição de fazer um acesso rápido para algumas pessoas Tá, aqui no chat, desculpa, vá. tá. Então, a Fabiola, Fabiola, ela mora em Salvador, Bahia. Ela diz, eu quero. A Camila vai acessar o campo acástico da Fabi e trazer algumas informações. Fique à vontade, Camila. A Fabiola não gosta de ficar muito parada. Ela tem uma necessidade de se mexer muito grande. Ela é como se ela fosse hiperativa. Ela não é hiperativa, mas ela tem uma necessidade de buscar muito grande. É como se nada. É como se ela se sentisse insatisfeita com tudo que ela vive. Logo, ela desencana das coisas, ela sente aquela empolgação, e daí logo esfria. Eles me mostram que isso é de uma vida passada dela e que essa malha energética de insatisfação está atrapalhando a vida dela financeira de fluir melhor. Então, uma insatisfação constante, porque numa vida passada ela foi um homem muito mulherengo, e esse homem mulherengo sempre estava buscando prazer. Na verdade, ele nunca encontrava prazer e satisfação na vida, então ele buscava nas mulheres isso. E isso traz essa energia, essa vida passada traz a energia da insatisfação para a vida atual dela. E isso bloqueia o campo financeiro dela. É como se ela buscasse um novo conhecimento ou um novo emprego e nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Tem uma energia de que ela é aquela pessoa que, se ela ganhar na Mega Sena acumulada, ela vai reclamar, porque daí vai ter que começar a pagar muito imposto, imposto alto. Então, tem uma energia da insatisfação que está bloqueando a vida dela, dessa vida passada. Eles estão me mostrando, liberando essa malha energética para que as coisas comecem a andar para ela de uma maneira mais leve. Maravilha. Quem pediu também para fazer um acesso, quem tiver no chat, pessoal, corra rapidinho. Eu quero, só cabe mais uma pessoa, mais duas pessoas. Depois a gente volta a fazer um programa, na verdade, com a Camila, só para fazer esses atendimentos rápidos e acesso a Resiste a Caixa. Daqui a pouco ela vai passar como fazer com ela, dá para fazer à distância, agenda com ela, daqui a pouco ela passa. O Yarley Andrade, que trabalha aqui no Master, o jovem Yarley Andrade, está pedindo para você trazer aí umas informações do campo acástico. Assim que eu entro no campo do Yarley, a minha garganta começa a raspar muito forte, assim, tem uma energia presa aqui da comunicação. Ele precisa trabalhar essa energia da comunicação, mas é uma comunicação interna. Tem uma vida passada dele em que ele foi uma mulher e que era muito submissa ao marido. Primeiro ao pai, depois o pai arrumou um casamento, daí ela foi muito submissa ao marido, então isso atrapalha o Yarley na comunicação. Ele se autodeprecia muito, ele não reconhece o valor e a capacidade dele por conta dessa energia da submissão dessa mulher. Então atrapalha muito a comunicação dele e o poder pessoal dele. Eles estão liberando essa malha. Maravilha. Tem um outro funcionário, agora parece que só tem uns funcionários da casa, fizeram fila aqui agora, viu? Rapidinho, o João Vitor, que trabalha aqui na parte técnica,
Ele pediu também fazer um acesso ao registro dele. João Vitor Batista. Nossa, do João Vitor eu sinto muito uma dor do lado direito do corpo. E eles me mostram que é uma vida em que ele foi um homem e ele era sapateiro. Não é uma vida aqui no Brasil. E ele teve uma paralisia do lado direito. Ele ficou com o lado direito todo paralisado e daí teve que viver com a mulher e com a família ajudando no sustento. Então, isso traz para ele um bloqueio também no chakra básico, que traz para ele dificuldade em conseguir manifestar as coisas que ele quer para a vida dele. Um sentimento de inferioridade, um sentimento de impotência. Esse homem se sentiu muito impotente quando ele se viu dependente de outras pessoas. Então, isso bloqueia as manifestações dele de fluir. Então, eles vão liberando essa malha energética também, para que as questões dele possam fluir. Mas para ele trabalhar muito o campo mental dele, principalmente nessa energia de se sentir insuficiente. Camila, gente, vocês viram aqui uma rápida demonstração do trabalho da Camila, um trabalho excelente com isso da Camila já há alguns anos. É uma pessoa que sempre quando eu encontro alguém com dificuldade, eu indico a Camila, é uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito correta, muito íntegra com o trabalho que ela faz. E fica aí a minha dica pessoal, porque eu só trago aqui gente de confiança e gente do bem. Tenho a certeza disso. Camila, as pessoas que querem saber mais, marcar uma consulta com você, dá para fazer online, a consulta dura 1 hora. Quais são os seus contatos, suas redes sociais? Rapidinho. Dá para fazer online, a sessão dura mais ou menos 1 hora. A gente faz por chamada de vídeo ou eu mando áudio para a pessoa de como foi a sessão. E daí pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que é camila.terapeutaintegrativa. Maravilha, não se esqueça, no Instagram, @camila.terapeutaintegrativa, lá no Instagram que você vai encontrar. Tenho certeza que vocês vão amar. Camila, até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau. Até, tchau, obrigada.